Dando continuidade ao nosso estudo sobre a nutrição mineral das plantas, nessa videoaula nós vamos falar sobre hidroponia. E o que é hidroponia? Hidroponia, conceitualmente falando, é o crescimento da planta na ausência de solo. Para nós, o solo ele tem várias funções. Dentre eles, servir de suporte para a planta e, além disso, dele ser o local que fornece água e nutrientes para as plantas. Hidroponia significa crescer a planta na ausência de solo, ou seja, num ambiente que não forneça nada de nutrientes minerais para as plantas. E a hidroponia surgiu por uma necessidade metodológica de se estudar a nutrição mineral das plantas. Quando se faz estudos de nutrição de plantas, é extremamente difícil trabalhar com solo. Por quê? Porque o solo ele é extremamente complexo. Eu posso pegar uma amostra de solo e mandar analisar, mandar para um laboratório fazer a análise da composição química daquele solo. Então vai vir um relatório me dizendo tudo que aquele solo tem, que aquela amostra tem. Mas quando eu vou fazer no campo fazer esse tipo de estudo ou em caso de vegetação, eu corro o risco de que aquela minha amostra, embora eu ache que ela seja representativa, eu posso ter pego outras partes do solo que tenham composição ligeiramente diferente, que podem mascarar o meu resultado. Além disso, se eu vou fazer um estudo de nutrição mineral para saber a sua função para as plantas, a forma mais comumente utilizada é você não fornecer aquele nutriente para a planta e ver como que a planta vai se comportar na sua ausência. E depois buscar descobrir o que ele estava fazendo dentro da planta. Então, por exemplo, se eu vou estudar fósforo e quero saber qual que é o papel de fósforo para as plantas, se na minha amostra de solo tem fósforo, eu não tenho como tirar o fósforo de lá. Se eu vou estudar o efeito do molibdênio, o que o molibdênio faz para as plantas? Se na minha amostra de solo tem molibdênio, eu não tenho como estudá-lo, porque eu não tenho como retirá-lo daquela amostra. E para contornar esse problema é que surgiu a hidroponia, que utiliza soluções nutritivas. E essas soluções nutritivas, eu coloco nela todos os nutrientes que eu quero, todos os elementos químicos que eu quero estudar. Ou eu tiro daquela solução aquele elemento químico que eu quero estudar. Então eu posso ter uma solução que tenha nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio e enxofre. E não colocar, por exemplo, molibdênio. E botar a planta para crescer agora na ausência de molibdênio. E vamos ver o que vai acontecer com essa planta. Então a hidroponia permitiu uma metodologia de estudo sobre a funcionalidade dos nutrientes para as plantas. E depois dessa fase acadêmica de estudo, é que ela passou a ser utilizada de forma comercial. E existem diversos tipos de sistemas hidropônicos. Eu tenho sistema de imersão total das raízes, eu tenho filmes com solução nutritiva, eu tenho quando eu trabalho com substrato inerte. Por exemplo, eu estou trabalhando com areia lavada, eu estou trabalhando com vermiculita. Então, neste caso, por exemplo, eu tenho um vaso, eu coloco a minha areia aqui dentro, aqui eu ponho a minha planta para crescer e agora eu coloco a minha solução nutritiva aqui dentro. A areia lavada não oferece absolutamente nenhum nutriente. Ela é só um suporte para a planta. A vermiculita não oferece nenhum nutriente. Ela é absolutamente um suporte para as plantas. Então, crescer as plantas numa condição dessa é hidroponia sim. Ela está crescendo na ausência de solo, que é do solo que vão ser também fornecidos nutrientes para as plantas. Eu posso trabalhar com aeroponia. Então, existe uma variedade enorme. Deixa eu mostrar alguns esquemas para vocês. Todos eles utilizam soluções nutritivas. Então aqui, por exemplo, nesse primeiro caso, eu tenho plantas crescendo, elas estão sobre um suporte, e aqui eu tenho a raiz totalmente imersa na minha solução nutritiva. E nesse caso aqui eu estou fornecendo ar que vai ser borbulhado para ela. Isso é hidroponia. No segundo caso, eu tenho plantas crescendo agora numa plataforma mais inclinada, em que eu vou ter um filme, uma lâmina de solução passando aqui, que é captada e bombeada de volta para depois descer novamente. Então agora eu tenho o efeito da gravidade levando os nutrientes para lá, que são bombeados de volta. Isso é hidroponia. E um terceiro exemplo mostrado aqui é o chamado de aeropônico, que também é hidroponia. Só que nesse caso eu tenho uma solução
E aqui eu tenho minha planta crescendo sobre o suporte. E aqui agora os nutrientes vão criar um ambiente saturado de nutrientes aqui dentro, que vai permitir a sua absorção. Isso eu nunca vi de forma comercial. Eu só vi isso de forma experimental e demonstrativa na Disney. Na Disney tem uma parte lá que você pode visitar em que ela vai mostrar o cultivo de plantas em hidroponia. E lá realmente tem esse modelo mostrando. Mas de forma comercial eu nunca vi sendo utilizado. Isso é hidroponia. E existem vários outros que vocês podem encontrar na literatura. Cada um deles com as suas vantagens e as suas desvantagens. Não existe um sistema perfeito. Mas todos eles nós estamos utilizando uma solução hidropônica, onde eu coloco todos os elementos químicos, todos os nutrientes que a planta precisa para crescer. E quando nós vamos trabalhar com hidroponia, nós temos que tomar uma série de cuidados ao se trabalhar com ela. Primeiro cuidado que tem que se ter é a aeração do sistema radicular. E por que o sistema radicular tem que ser aerado? Porque o sistema radicular é vivo, ele faz respiração. Ele faz respiração aeróbica, em que o oxigênio é o aceptor final na cadeia transportadora de elétrons. Se eu não tenho o oxigênio como aceptor final da cadeia transportadora de elétrons, eu paro a cadeia transportadora de elétrons. Se eu paro a cadeia transportadora de elétrons, eu paro o ciclo de Krebs. Se eu paro o ciclo de Krebs, eu não paro a via glicolítica. Agora, o piruvato que entraria para o ciclo de Krebs nas mitocôndrias permanece no citoplasma. Ele vai desencadear a via respiratória anaeróbica ou fermentativa, vai produzir etanol ou ácido lático. Se aquela planta não tiver mecanismo de detoxificação de etanol ou de ácido lático, a planta vai fermentar e vai morrer. Então você vai matar o sistema radicular. Então, independente do sistema hidropônico que você utilize, você tem que tomar muito cuidado com a aeração do sistema radicular. Segundo ponto é você fazer o monitoramento e a correção da concentração dos nutrientes naquela solução nutritiva. Por quê? Porque ao longo do dia as plantas vão absorvendo os nutrientes. Alguns eles absorvem com mais eficiência, outros com menos eficiência. Mas com o passar do tempo, a concentração da minha solução ela vai se modificando. Então, de tempos em tempos, eu preciso corrigir aquela minha solução nutritiva. Porque do contrário, a minha planta pode não estar absorvendo aquilo que ela deveria, porque já não está mais disponível em quantidade suficiente para a planta, para atender às demandas daquela planta. Além disso, eu tenho que fazer um monitoramento e a correção do pH da minha solução nutritiva. Por quê? Conforme nós já vimos no início da disciplina, o pH afeta a forma iônica dos elementos químicos na solução do solo. E isso afeta diretamente a sua disponibilidade, porque ele pode se precipitar, ou seja, pode sair de solução, ou pode estar numa forma iônica que ele não é mais reconhecido pelo seu transportador. Consequentemente, ele não vai conseguir atravessar a membrana para desempenhar as suas funções fisiológicas dentro da célula. Então, vai ficar do lado de fora. Então, a planta não vai ter acesso àquele nutriente. Ele vai estar na solução, mas vai estar numa forma ou precipitada ou indisponível. Então, você precisa fazer o monitoramento do pH da sua solução nutritiva. E vocês encontram plantas no supermercado que são produzidas de forma hidropônica. Vocês encontram alface, encontram beterraba, encontram tomate, encontram uma série de plantas que são produzidos hidroponicamente. Não confundam hidropônico com orgânico. O hidropônico são aquelas plantas que você encontra no supermercado que tem as raízes todas branquinhas, lindas e maravilhosas presentes na planta. Aqueles são plantas produzidas hidroponicamente. Tem uma série de vantagens, que você não depende do ambiente, você pode produzir em épocas alternadas, em outras estações do ano, tem uma série de vantagens. Mas, por outro lado, ela requer uma série de cuidados. Quem trabalha com hidroponia não tem final de semana, não tem feriado, não tem férias. Porque você tem que estar sempre preocupado com a aeração do sistema radicular, com a concentração dos nutrientes e se o pH da sua solução está num pH ideal para que os nutrientes estejam disponíveis para aquela planta. E aqui alguns exemplos para ilustrar a hidroponia. Aqui nós temos do lado esquerdo elas sendo produzidas utilizando o sistema de gravidade. Então a água ela vai descendo através dessas tubulações, tem um pequeno declive
e as plantas têm as suas raízes imersas nessa solução, e o movimento da água que faz a sua aeração. Então nós temos uma plantação totalmente vertical. Aqui do lado direito eu tenho verdadeiras piscinas, que são placas de isopor, e por baixo dela eu tenho tanques de soluções nutritivas. Então elas vão crescendo ali dentro. Então para isso eu tenho que ter um sistema de aeração dessa solução, e normalmente isso é feito através de borbulhamento ou agitação, porque o sistema radicular tem que estar aerado. Aqui do lado esquerdo eu tenho um sistema hidropônico também, mostrando aqui tomate sendo produzido por hidroponia. Aqui eu tenho um sistema mais caseiro, na esquerda embaixo, em que eu tenho, no caso aqui, manjericão sendo produzido por um sistema mais artesanal, mas é por efeito de gravidade. Então tem um filme descendo aqui que vai levando a solução nos vários patamares até que ele seja recirculado. E aqui mostrando a beterraba sendo crescida no sistema hidropônico. E vocês veem o sistema radicular dela presente. Cresce como se estivesse no solo. Existem mais coisas sobre hidroponia? Sem sombra de dúvidas nenhuma que existe. Ela é muito utilizada na pesquisa, quando você precisa ter um controle maior das suas condições de trabalho. Ela é muito utilizada na produção comercial de hortifruti granjeiros que tem valor agregado mais elevado. E existem muito mais informações do que nós estamos passando aqui para vocês. Mas esse é o básico. Se vocês tiverem interesse, busque na literatura complementar, que vocês vão encontrar muito mais informações sobre a hidroponia. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!